Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o detalhamento das peças que faltam aqui do Stationary Tube Sheet. Então nós temos que fazer um baffle, os espaçadores e os tubos aqui. E dois tier rods que passam entre o espaçador aqui. Eu tenho aqui o conjunto geral aqui do Tube Sheet aqui. Tenho aqui a vista, a representação de vista aqui. Vou clicar com o botão direito aqui, clicar em ativar. Então eu montei essa representação de vista no conjunto. Posso voltar aqui para o master. Ó. Então tenho as duas vistas, duas representações. Vou ativar aqui novamente. Então aqui fica fácil para acompanhar aqui o conjunto a hora que nós vamos fazer. Que é no próximo vídeo. Vamos fazer o conjunto do Tube Sheet aqui, Stationary Tube Sheet. Vamos voltar aqui para o master. Vamos ver aqui o PDF. Então tem aqui o desenho detalhado aqui das peças, os itens, está aqui no PDF, os tubos, os espaçadores e o tier rod aqui também. Ó. Vamos voltar para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou aqui com a peça que nós fizemos no tutorial passado, a última peça, o baffle. É o baffle inferior, está aqui, ó, transverse baffle inferior. Nós vamos fazer agora o superior, que é o item 4. É esta peça aqui. Então, o que diferencia esta peça desta que nós fizemos é só esses dois furos. Ó. Então, tirando esses dois furos, eu vou ter essa peça. Então, vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em File. Vou clicar em Save As. E vou salvar aqui como superior. Só mudar o nome aqui. Então está corrigido o nome, alterado. Vou dar Save. Então mudou aqui, ó, já está com a peça superior. Eu vou vir aqui e vou apagar o último furo. Ó. Então o pattern, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Delete. Vou clicar aqui na extrusão com o botão direito e vou clicar em Delete. Dar OK, ele vai apagar aqui também o sketch, ele está perguntando se você quer apagar o sketch. Vou dar OK. E vou salvar a peça. Então aqui está feito o baffle superior, a partir do baffle inferior. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora vou fazer este item 11 aqui, ó, que é o tier rod. Vamos ver aqui na lista. Vamos aumentar um pouco aqui. Então tenho aqui o item 11. Ó. É uma barra roscada. Então o item 11, tier rod, TRID 3/8 por 22,80. Vamos voltar aqui para o Inventor. Vou clicar em Novo. Vou selecionar aqui Standard milímetro e vou clicar em Criar. Vou clicar aqui a primeira coisa em Save e vou entrar com o nome. Tier rod rosca 3/8 por 22,80. Então está colocado o nome, vou dar Save. E vou começar a desenhar a peça. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a vista na tela. E vou selecionar este plano, XZ. Vou fazer um círculo aqui. Clicar em Círculo. Vou clicar na origem. E vou desenhar o círculo, dar um clique aqui fora. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no círculo. Vou clicar aqui dentro. Então a medida aqui é 3/8. Ó. Então vamos colocar aqui 3/8. Polegada, o símbolo de polegada. E dar Enter. Então ficou na medida desejada. Ó. Vamos clicar aqui dar ESC na dimensão. Clicar duas vezes aqui. Então eu posso entrar com a medida desse jeito também. Ó, desde que esteja o símbolo de polegada. Vai ficar 3/8. Como apareceu a medida em milímetro, que está definido para milímetro, eu posso vir aqui e mudar agora. Posso colocar 9,525 aqui dentro. Eu vou deixar assim, não tem problema. Vou dar OK.
Vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então o comprimento da barra roscada é 22,80, 38 de rosca na extremidade. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Extrude. Ele já pega a figura, já estava selecionado, a dimensão está aqui, ó, 22,80. Vou mudar para simétrico e vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou aproximar a extremidade aqui. Vou clicar em 3D para fazer a rosca. A caixa de rosca está aqui. Vou selecionar o diâmetro. Ele pede para selecionar a face. Vou dar um clique nesta face, ó. Então ele está fazendo a rosca total, né? Full length. Vou desmarcar aqui. E vou entrar com a medida, ó. Então a medida aqui é 38. Vou clicar aqui em Specification. E vou mudar a rosca aqui para a designação. Vou clicar aqui e selecionar essa daqui, ó, ANSI Unify Screen Threads. Vou pegar o tamanho. Então o tamanho é 3/8. Vamos levar a caixa aqui para cima. 3/8 é aqui esta medida, ó, 375. Então está 3/8 o NC. Vou dar aplicar. Então está feito a rosca. Vamos ver aqui a extremidade que ele fez. Ele fez nessa extremidade, ó. Vamos continuar aqui fazendo. Vou clicar em Home. Vou voltar nessa extremidade. Vou selecionar aqui a face, ó. Agora eu vou clicar aqui na aresta, ó, pegar esta aresta. Então ele vai fazer neste lado, ó. Agora está correto o lado que eu selecionei. E o outro continua feito lá, ó. Então em vez de eu clicar na face, eu cliquei na aresta. Aí fica do lado do que eu quero. Vamos mudar aqui a rosca. ANSI Unify Screen Threads. O tamanho ele pega do último. Vamos voltar aqui para a Location. O comprimento está correto. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Chamfer. E vou fazer aqui o chamfer de 1 milímetro. Clicar aqui em Edge. E vou selecionar os cantos, ó. Esta aresta. Vamos afastar aqui. E essa outra aresta aqui. E vou dar OK. Vou clicar em Home e está feito aqui o TIE Road. Eu vou clicar aqui em colocar o material, clicar em genérico. Vou selecionar aqui Stainless Steel. Então ele coloca já o material e o acabamento. Se você quiser colocar outra cor, é só mudar aqui o acabamento. Clicar na seta. E selecionar o acabamento que você quer. Pode clicar em qualquer um aqui. Eu vou deixar desta maneira. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui o tubo de espaçamento. O item 6, o 2, o 5 e o 3. Então primeiro eu vou fazer o 6. Nesta dimensão, o diâmetro é 3/8, schedule 80. O diâmetro externo é 17,1. Então vou vir aqui na tabela de schedule. Eu tenho aqui 3/8. Diâmetro externo 17,1, o schedule aqui é 80, então se eu vir aqui no diâmetro interno é 10,70. Então vamos voltar aqui para o Inventor, eu vou clicar aqui em Novo, está selecionado o métrico, está selecionado Standard milímetro e PT, vou clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar aqui em Salvar, e vou entrar com o nome da peça, Spacer, Tube, diâmetro, 3/8, tracinho aqui, 3/8, por 297. Vamos colocar aqui o schedule aqui no meio, ó. Então schedule 80. Então está colocado o nome, vou dar o salvar e vou começar o meu desenho. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou selecionar aqui Home para ajustar a tela e vou clicar neste plano XZ. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar aqui. Vou clicar na origem e desenhar outro círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar nesse círculo externo, clicar aqui do lado. Aqui é 17,1. Enter. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 10,7. Enter.
Então está desenhado o sketch do tubo. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a figura, vou clicar aqui dentro. Vou voltar aqui, colocar a dimensão. Vamos ver a dimensão no PDF. Então a dimensão aqui é 296,85. Vamos voltar lá para o Inventor. Então aqui vai ser 296,85. E vou dar OK. E vou clicar aqui em Home para ajustar a tela. Vou clicar aqui em Salvar. E vou colocar a cor aqui. Vamos ver no PDF a cor que é. Então a cor aqui é vermelha. Ó. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Material Genérico. Vou selecionar o material Stanley Steel. E vou colocar a cor aqui. Vou clicar aqui no Semi-Polish. Aqui, clicar na seta. E vou selecionar a cor aqui. Vou clicar aqui nesse Smooth Red. Então está muito claro, não está bom ainda. Vou clicar de novo. E vou selecionar aqui, digitar R para chegar perto de uma cor vermelha. Então tem Red aqui, ó. Então vou clicar nesta cor agora. Agora ficou melhor. Vou clicar em Salvar. E está pronto aqui o primeiro tubo, o item 6. Agora aqui, a partir deste tubo, eu vou fazer os outros. Então vamos ver no PDF. Então aqui, ó, eu tenho aqui o amarelo 350. A única coisa que vai mudar é o comprimento. Então vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em File. Vou clicar aqui em Save As. E vou mudar aqui o comprimento só. Então vou mudar aqui, colocar 350. O restante continua tudo igual. Vou dar Salvar. Então aqui mudou, já é outra peça. Então vou clicar aqui na extrusão com o botão direito, clicar aqui Edit Feature. E vou mudar aqui para 350. E dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vou mudar a cor, vou clicar aqui em Aparência e digitar aqui Y de Yellow. Então ele foi perto do Yellow que eu quero, ó, vou selecionar aqui. Ó. Então o Yellow, vamos ver aqui no PDF, está amarelo. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Vamos ver aqui no PDF o próximo tubo. Então o tubo agora é roxo, ó, e a dimensão é 600. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui File, Save As, dar um clique. E vou mudar a medida aqui para 600. Ó. 600. Então está OK. Vou confirmar aqui o Save. Então já vai mudar aqui para 600. Ó. Está aqui, mudou, é outra peça. Eu vou clicar em extrusão com o botão direito. Vou clicar em Edit Feature. E a dimensão aqui é 600. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou trocar a cor. Vou clicar aqui no acabamento aqui na caixa e mudar aqui para violeta. Selecionar esta cor. Então está bom desta cor do modo que está. Vou clicar aqui e salvar. Vamos ver aqui no PDF a outra peça. Então aqui é um azul meio claro aqui, ó. Então o comprimento é este, ó, 653.17. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em File, Save As. Vou entrar com a medida aqui 653. E vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em extrusão, já mudou o nome aqui, ó. Vou clicar em extrusão com o botão direito, Edit Feature. E vou mudar a medida aqui para 653.17. Então está aqui a dimensão. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vou salvar a minha peça e vou mudar a cor. Então a cor aqui é um azul. Ó. Vou digitar C para chegar perto da cor que eu quero. E vou selecionar aqui cian. Então esta cor aqui, ó. Vou clicar. Então mudou para azul. Vou clicar em salvar. E está pronto aqui a peça, o tubo azul. Está pronto os 4 tubos. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer este outro tie-rod aqui, que é a parte inferior aqui do nosso conjunto. Então eu tenho um diâmetro de 25,4,
comprimento 12,76. É o item 8. Vamos ver lá o que é o item 8. Então o item 8 é tie rod, diâmetro 25 por 12,76. É o mesmo aqui do 11, a descrição. Posso usar essa descrição e só mudar a medida. Então vamos voltar lá para o Inventor. Vou clicar em Novo. Vou selecionar aqui Standard Milímetro PT e clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar em Save. Vou selecionar o nome aqui, já tenho tie rod aqui com rosca. Então vou clicar aqui, ele colocou o nome, eu vou editar esse nome. Então vou clicar aqui. Tirar aqui o TRID e colocar aqui tie rod 25 por 12,76 e dar Save aqui. Então o nome entrou aqui, ó, está aqui na peça. Vou começar a desenhar. Vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home e vou clicar neste plano, XE. Ajustou a tela, vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 25,4. Enter. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. O círculo já está selecionado, vou entrar com a dimensão 12,76. Vou colocar aqui simétrico. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou fazer aqui o chanfro, vou clicar em Chamfer. A medida do chanfro é 0,5. Vou clicar aqui em Edge e vou selecionar as arestas. Então esta aresta. Vou vir aqui e selecionar a outra aresta. E vou confirmar o chanfro. Vou clicar aqui novamente em Home. Vou colocar o material, clicar aqui em Genérico. Selecionar aqui Stainless Steel. Então está feito o eixo aqui. Vou salvar. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o tubo em formato U. Então aqui o comprimento do tubo é tudo igual, ó, tudo o mesmo comprimento. O diâmetro também. A única coisa que muda aqui é o raio. Então o desenvolvido vai ficar diferente, o comprimento também. Então o primeiro que eu vou fazer é esse 12, o raio de 30. O diâmetro está aqui, meia polegada schedule 80, diâmetro de 21,3. Vamos ver aqui a descrição do tubo. Então o primeiro tubo aqui é o tubo 12. Vamos aqui criar o arquivo, voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em File, Novo. Está selecionado Standard Milímetro, vou clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é salvar, colocar o nome. Então dar um Save. Vou entrar aqui com a descrição. Então aqui é tube, diâmetro de meia, schedule 80 por 4,766, que é o desenvolvido do tubo. Então está aqui o total. Vamos salvar e vamos começar o desenho. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home e vou selecionar este plano aqui, ó, o YZ. Vou fazer o sketch do tubo, o caminho do tubo. Então vou clicar em linha, vou fazer uma linha aqui em cima, ó, partir para cá, ó. Não vou me preocupar com o comprimento. Vou dar ESC, vou clicar em círculo, vou clicar aqui no eixo, ó, pegando aqui o endpoint, ó, então clicar no eixo do Inventor e clicar no endpoint. Vou dar ESC, vou fazer outra linha, clicar aqui no quadrante, ó, pegar aqui o quadrante, aparece o ícone amarelo, vou clicar e vou fazer a linha até aqui horizontal, até o eixo. Vou dar ESC, vou clicar em Trim para cortar e vou cortar aqui o tubo aqui dentro, ó. Então é só passar aqui, ele pega, tracejou, vou clicar. Vou entrar com dimensão, vou cotar o arco. Vamos ver aqui no PDF para confirmar. Então o arco aqui, o primeiro raio
é 30 aqui o interno, ó, vamos aumentar mais um pouco. É 30 o centro, vamos voltar para o invento. Então aqui é 30, Enter. Vou clicar no cubo para ajustar na tela. E vou entrar com a dimensão aqui do centro. Continuo em dimensão, vou clicar na origem, vou clicar no centro. Vou clicar aqui embaixo. A dimensão aqui vamos ver no PDF. Então aqui é 2325, para todos vai ser assim, ó. Então vamos voltar. Então aqui é 2325. E vou confirmar o comando. Vou clicar novamente aqui no cubo para ajustar a tela. Então o desenho está aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou clicar em vertical, vou clicar no endpoint da linha, vou clicar aqui na origem. Então ele esticou a linha até aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa na outra, continuo em vertical, vou clicar aqui na extremidade da linha e vou clicar aqui na origem, ó. Então alinhou vertical, está alinhado as duas linhas. Vou clicar em horizontal, vou clicar aqui no centro, ó, do arco e vou clicar na origem. Então restringi o meu arco lá. Vou dar ESC, vou clicar em horizontal e vou clicar na linha para confirmar se está horizontal. Está, vou cancelar. Continuo em horizontal, vou clicar nesta outra linha. Também está horizontal. Vamos aproximar aqui. Vou clicar em tangente, vou clicar nesta linha e clicar no arco. Então confirmou o tangente, mudou a cor, ó, ficou azul, está restrito. Vou repetir a tangência aqui, vou clicar no arco, clicar nesta linha. Então mudou, está totalmente restrito. Vou confirmar aqui no cubo. Então está tudo azul, ó. Vou dar ESC. Vou pegar essa cota aqui, clicar aqui, arrastar até em cima aqui. Clicar no cubo novamente. Está feito aqui o caminho para o sweep. Vou terminar esse sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. E vou fazer aqui o desenho do perfil que vai percorrer o caminho. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home e vou selecionar aqui este plano, XZ. Então ele vai ajustar na tela, eu vou clicar em Home novamente, eu vou projetar a linha aqui no plano. Então vou clicar aqui em Project Geometria e vou clicar nesta linha. Então ele projetou um ponto aqui para mim usar, para fazer o desenho. Eu não vou girar a vista de frente, eu vou continuar aqui, vou clicar no círculo. Vou clicar aqui neste ponto que eu acabei de projetar, ó. Então ele vai pegar, ó, e vou desenhar o círculo. Vou afastar um pouco, vou desenhar outro círculo. Então estou desenhando no plano, projetei o perfil. Vamos afastar um pouco aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo externo. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro do tubo é 21,3. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 21,3. Enter. Vou afastar mais um pouco a tela. Vou clicar, continue em dimensão. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui do lado. Vamos ver aqui no PDF. Então aqui eu tenho tubo de meia polegada. 21,3. Schedule aqui 80. Então está aqui, ó. Então o diâmetro interno é 13,84. Vamos voltar para o invento. Então vou digitar aqui 13,84. Confirmar a medida, vou clicar aqui em Home e vou terminar o meu sketch. Vou clicar em Finish Sketch e vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Agora aqui na aba 3D Model eu tenho o sweep aqui, ó, que eu vou fazer agora. Então vou aproximar um pouco a figura aqui, ó. Então vou fazer o sweep deste perfil que eu fiz, desse sketch, através deste caminho. Então vou clicar em Sweep. Ele pede aqui para selecionar o perfil, ó, o Profile. Vou dar um clique aqui no círculo, ó, aqui dentro. Então pegou o perfil, agora eu vou clicar aqui em Path e vou clicar no caminho. Então está feito aqui, vamos clicar aqui em Home. Então está feito o tubo. Gerou o tubo através do caminho. Vou dar OK. Vou colocar material aqui, vou clicar em genérico. Vou selecionar aqui Stainless Steel. E vou deixar assim, vou clicar em salvar. Vamos olhar aqui essa extremidade do tubo, então está feito aqui correto, aqui no fundo também. Então a partir deste tubo eu vou fazer os outros tubos, vamos ver aqui no PDF. Ó. Então o que muda aqui é só o raio. Ó. A dimensão vai acompanhar o raio que eu pôr aqui vai ficar essa dimensão. Então é só mudar o raio e mudar a descrição do tubo.
Então vai mudar a dimensão final aqui, ó. O próximo é 4844. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui em File, clicar em Save As. Então aqui vai mudar a medida, ó. Vamos só confirmar no PDF para não colocar errado. Então é 4844. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui. Vou entrar com a medida 4844. Vou tirar aqui o espaço que tem do ponto e dar Save. Então está salvo o tubo. Eu vou clicar aqui no Sweep e vou clicar no Sketch, que é o caminho, ó. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Edit Sketch. Vou aproximar aqui da extremidade, ó, e vou mudar o raio. O raio aqui é 55. Clicar duas vezes, 55, Enter. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Então ele mesmo já se ajusta totalmente, ó, está correto o tubo. Vou clicar em Salvar. Vamos ver aqui no PDF. Então o próximo tubo aqui, ó, eu tenho um raio de 80 aqui, ó. Então vamos voltar lá para o Inventor. Então vou salvar isso aqui com Save As, clicar em File, clicar em Save As. E vou mudar a dimensão aqui, ó. Então vamos ver no PDF quanto que é a dimensão. Então o próximo aqui é 4923. Vamos voltar lá. Então vou mudar o nome aqui, ó, alterar aqui. 4923 e vou salvar. Então já mudo o nome aqui também, ó, altera aqui, ó. Eu vou clicar no Sketch aqui no Sweep, clicar no Sweep, clicar no primeiro Sketch com o botão direito. Vou clicar em Edit Sketch. Vou afastar aqui e aproximar aqui. Então aqui o raio é 80. Enter. Vou clicar aqui em Home e vou clicar aqui Finish Sketch. Então já ficou no tamanho do próximo tubo que eu preciso, já está correto. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então o último tubo, o item 15, o comprimento é 5.000. Então vamos abaixar aqui. O que muda vai ser só o raio, vai ser 105, aqui vai ficar 210 entre centros. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em File, clicar em Save As. E vou mudar o número aqui final. Então aqui é 5.000. E vou salvar. Então mudou o nome aqui, ó. Ficou 5.000. Eu vou clicar aqui no Sweep, ampliar. Vou clicar com o botão direito no Sketch 1, editar Sketch. E vou mudar o raio aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui. Aqui o raio é 105. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Home. E vou clicar Finish Sketch. Então está pronto aqui o último tubo. Vou salvar o desenho. Eu vou parar aqui o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo. No próximo vídeo nós vamos fazer o conjunto do Stationary Tube Sheet. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento é muito importante. Obrigado, um abraço, até o próximo.